O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, manteve a quebra dos sigilos telefônico e telemático da produtora de vídeos Brasil Paralelo. A quebra foi determinada pela CPI da Covid sob o argumento de que existiriam indícios de ligação da empresa com a divulgação de supostas notícias falsas desde a campanha presidencial de 2018. A Brasil Paralelo pediu que o Supremo anulasse a quebra de sigilo por falta de fundamentação e destacou que é um veículo de comunicação e, portanto, está protegida pela liberdade de imprensa. Segundo a produtora, a CPI não diz quais informações pretende obter com a quebra de sigilo, além de ter indicado informações genéricas que não têm relação com a atuação da empresa. Gilmar Mendes acatou parcialmente o pedido da defesa da produtora e determinou que as quebras só abarquem o período posterior a 20 de março de 2020, quando oficialmente foi declarado o estado de emergência devido à Covid-19, sem abranger datas anteriores. E sobre isso nós vamos conversar a partir de agora com o Henrique Viana, fundador e diretor executivo da Brasil Paralelo, já com a gente aqui. Boa noite, Henrique. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Muito obrigado aqui pelo espaço. Prazer estar com vocês. Vocês já sabem, Henrique, os próximos passos agora, depois dessa derrota, dessa decisão do ministro Gilmar Mendes? Existe espaço ainda para discussão, ou seja, para recorrer, né? A decisão ainda, no nosso entender, não é correta, não é justa. Brasil Paralelo, de fato, vive uma situação de não ter a liberdade de expressão, né? Ou seja, independente do que foi falado, eu acho assim que está claro para quem conhece o Brasil Paralelo que não existe essa coisa de fake news, de divulgação de informação falsa e tal, mas a questão é que, independente do que se fala, né, uma empresa que tem, como nós, mais de 12 milhões de espectadores, né, tem que ter o seu direito garantido de liberdade de expressão. E nós não temos hoje no Brasil, essa decisão fica clara, não existe o direito de liberdade de expressão, né, ou seja, assim, a decisão ela é intimidatória, né, e vamos recorrer ainda. Agora, duas coisas importantes foram colocadas hoje pelo ministro nessa concessão parcial que ele nos deu, né. Primeiro que ele diminui o escopo dessa quebra de sigilo, dando mais coerência para a decisão, e depois ele responsabiliza o presidente da CPI, Omar Aziz, como guardião das informações que vão ter nossas lá. Porque a verdade é a seguinte, nós temos políticos, né, alguns deles investigados, multi-investigados, simplesmente acessando tudo que é informação, né, de uma empresa que faz críticas, que produz documentários criticando, ora, esses políticos mesmo. Então, que situação estranha, né? Você ter, de uma hora para outra, todo o seu sigilo, porque não é só o bancário, né? É o telemático e o telefônico, ou seja, todas as conversas, e-mails, né? Existe o sigilo da fonte, nós temos muitas pessoas que dão informações para nós sobre temas sensíveis para nós fazer os nossos documentários, e elas pedem sigilo. Nem todas aparecem nos documentários como entrevistados, né? A natureza da nossa atividade é uma atividade de comunicação, de informação, né? Nós temos aspectos diferentes de uma emissora de rádio, por exemplo, como a Jovem Pan, ou de uma televisão, mas é atividade de comunicação, é atividade de imprensa no Brasil. Então, assim, é a maneira como nós nos sentimos hoje, intimidados, né, fragilizados e na mão de determinados políticos. Porém, não temos nada a esconder. Ontem mesmo, em nosso canal, fizemos uma live para todo mundo, aberta, abrimos todas as informações financeiras. Nós abrimos em nossa live todas as informações financeiras, mesmo até antes, né, desde 2018, né, agora o sigilo vai ser quebrado só a partir de 2020, a gente abriu tudo, está lá todas as nossas entradas, a gente abriu, foram 72 milhões de reais de entradas na Brasil Paralelo desde janeiro de 2018. Nós abrimos todos os tipos de origem, como é que foram essas origens, né? Depois a gente abriu como é que se distribuem assinaturas entre os membros, para mostrar que não tem nenhum tipo de triangulação, ou seja, um cliente lá possível com várias assinaturas, ou seja, algum tipo de esquema e tal. Ou seja, transparência total, está tudo aberto, está tudo posto, Vitor. Então, assim, a gente está tranquilo, mas ao mesmo tempo preocupado com essa insegurança jurídica no Brasil, que abre um precedente, né, de quebra do direito da liberdade de expressão. Quem te faz a próxima pergunta, Henrique, é a Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, Henrique. Bom, eu acompanho o trabalho de vocês e sei que muito dos recursos financeiros que a Brasil Paralelo recebe também aí é devido aos seus membros, né?
Eu queria perguntar quantos membros a produtora tem hoje e se dentro dessa nova decisão aí do ministro Gilmar Mendes, se tem alguma coisa específica em relação ao objeto, porque da Jovem Pan, junto com as outras empresas, o objeto foi muito vago, né? Fake news, notícias falsas. Existe algum documento ou em algum lugar desse documento que diz que a Brasil Paralelo disse isso em tal documentário e é isso que nós precisamos investigar? Não, Ana, o documento é o mesmo da Jovem Pan. O mesmo, sem nenhuma vírgula diferente, copia e cola. Inclusive, ele, assim como para a Jovem Pan, ele se refere a coisas que não são a Jovem Pan, né? Ele fala que uma pessoa instalada próxima ao presidente, que foi ou é assessor. Então, é o mesmo documento para nós. Continua sem nenhuma especificação, não diz por que estamos sendo investigados. Né? Isso não foi alterado. O ministro não altera isso. Ele repete, de uma certa forma, essa generalização de que somos conhecidos pelas fake news, etc. e tal, assim como acusou também a Jovem Pan. Mas falando da tua primeira pergunta, nós estamos com mais de 211 mil membros e de ontem para hoje fizemos até promoção, né? Nosso pessoal do marketing não brinca em serviço, então já com 50% de desconto, agora você vira membro da Brasil Paralelo e já passou, acho que deve estar 212, 13 mil membros. E só uma questão, 100% dos nossos recursos vêm das assinaturas dos membros. Nós não temos nenhum outro tipo de receita, nenhum tipo de patrocínio, verba estatal, nada, é 100% advindo das assinaturas. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé? Eu acho esse processo muito interessante porque, Henrique, já existe uma jurisprudência no Supremo, eu sempre acompanhei esse processo, já ouvi várias vezes em CPIs que nem tinha essa disputa tão forte aí, mas há uma jurisprudência de que para abrir o sigilo de alguém é preciso argumentar. Já houve um momento numa CPI, não me lembro exatamente qual, em que quebraram o sigilo de vários no mesmo requerimento. O Supremo exigiu que fosse 1 a 1. O sigilo é tão importante que ele vem em todas as constituições. Sigilo, inclusive, de correspondência. Antigamente, quando se mandava a correspondência por um bilhete, se o rapaz que levava o bilhete no cavalo abrisse o bilhete, aí era abertura de sigilo, né, de correspondência, e sempre na história da legislação, sempre foi crime. E é um direito, isso não é uma concessão, é um direito. Levando para o lado empresarial, ali estão sigilos, mas não é sigilos para crimes, são estratégias empresariais, são estratégias que devem ser mantidas na empresa, porque o seu concorrente vai olhar e vai entender como funciona a sua empresa, e isso é um valor muito caro e uma grande arma da China para obter resultados que tem exatamente com esse tipo de quebra de sigilo. E por último, esta definição do ministro Gilmar Mendes, que não é do Supremo, de colocar uma temporalidade, que é a investigação da CPI, isto é muito importante, né? Colocar um tempo e depois o guardião do sigilo. Veja bem, a CPI não tem o poder de quebrar, de abrir sigilo. Isso é um jeito de falar. Ela tem o poder de fazer a transferência do sigilo. Quando se faz a transferência, a CPI fica responsável pela segurança do sigilo. Quebrar sigilo é crime. Protógenes Queiroz fez uma investigação, abriu o sigilo e foi decretada a prisão dele. Ele teve que sair do Brasil. E ele era delegado da Polícia Federal. Eu quero saber o seguinte, você vai cobrar isso da CPI? Você pode entrar contra o presidente da CPI, o guardião das informações, caso esses dados sejam abertos? Sim, José Maria, exatamente. E foi essa a especificação que o ministro Gilmar Mendes fez em sua decisão, que me parece, inclusive, um recurso acertado, ou seja, porque, de fato, a gente observa que existe uma bagunça, um clima de bagunça na CPI, e essa decisão de Gilmar Mendes, ela especifica, talvez até algo que já estivesse, como você mesmo está falando, na lei, mas claro que o presidente da CPI, ele é o guardião, ele é o responsável por essas informações que devem apenas ser usadas ali, no caso da decisão, que a gente não concorda, mas que devem ser usadas, então, para fins específicos de investigar o objeto da CPI e que só devem ser apresentadas em reuniões secretas
com os participantes ali do processo e que estão sob a guarda dele. Então, sim, estamos atentos, os nossos advogados estão de plantão com relação a tudo isso, observando. E como você falou, sim, toda a estratégia empresarial, não só a estratégia empresarial, José Maria, mas a reputação da empresa que participa de uma CPI, a irresponsabilidade desses políticos de colocarem uma empresa séria nesse processo gera dano reputacional, e esse dano não é para mim, né, ou para os meus sócios, mas para 130 funcionários que trabalham aqui, que o seu emprego, a Brasil Paralelo cresceu, gerou empregos na pandemia, né? Deu empregos para muitas pessoas que perderam empregos por conta da pandemia. Então não é um negócio, é um negócio sério. São empregos, são vidas, são famílias, né, que trabalham aqui, se dedicam, além dos nossos assinantes e da nossa audiência que também gosta muito do nosso trabalho, tem um prestígio, etc. e tal. Então, mas sim, estamos atentos e responsabilizaremos, né, o presidente da CPI em caso de qualquer... Eu conto com a postura do presidente, espero que haja isso, mas caso não haja, estaremos aqui sim com os nossos advogados prontos para fazer qualquer tipo de responsabilização. Guilherme Fiuza. Pois é, Henrique, eu queria dizer o seguinte, vocês são objeto de um cerco mafioso. É muito fácil constatar isso. Basta ler, eu li, o requerimento para essa quebra. Isso é, evidentemente, uma perseguição assumida. Não há absolutamente nenhum indício, nenhum dado, nenhuma razão, nenhum motivo para uma decisão tão grave, e o ministro Gilmar Mendes sanciona isso. Ministro Gilmar, o senhor sancionou essa decisão baseada em quê? Qual é o indício apontado por esse requerimento indigente que lhe permitiu sancionar essa decisão? E Henrique, desculpe, o Omar Aziz é o guardião desse sigilo, então você pode ter certeza que vai ser vazado. Isso não é uma alegoria, uma conjectura, não, é porque já aconteceu. A doutora Mayra Pinheiro, com proteção do Supremo Tribunal Federal para que o sigilo fosse guarnecido pelo Senado, viu manchetes aparecendo, criando histórias sobre ela a partir de sigilo vazado desse mesmo Senado, dessa mesma CPI. Então é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, eu percebo, né, seu pronunciamento austero, como deve ser, sóbrio. Agora, em termos de funcionamento institucional, nós temos muitas dúvidas se o direito pode ser garantido hoje. A doutora Mayra está tentando disputar e ela está virando aí, né, um objeto de fofoca na imprensa, de uma maneira absurda, porque é um cerco mafioso. Então não tem direito aí. A pergunta que eu te faço é a seguinte, fora os canais legais, vocês pensam em dar a conhecer esse absurdo, esse cerco, essa perseguição que está acontecendo no Brasil a parceiros de fora do Brasil? Porque acho que ainda tem, né, aqui e ali alguém com juízo, com vergonha na cara, para olhar para isso e dizer isso é uma perseguição. Estão perseguindo essa instituição, daqui a pouco vão perseguir você, vão perseguir a sua, você não tenha dúvida. Vocês têm algum objetivo desse tipo, de dar publicidade? Vocês têm, né, um alcance muito grande nas mensagens de vocês, né? Existe algum plano de amplificar, né, tentar fazer amplificar essa repercussão sobre esse cerco que vocês estão sofrendo aqui no Brasil? Legal, Fiuza. De fato, o direito não existe, já está claro para a gente, a insegurança jurídica é total, né? Existe aquela fé na justiça, ela vai morrendo ao ponto de você ficar... essa última semana foi uma semana triste. Eu não gostaria de estar assim, gostaria de estar mais tal, mas de fato entristece. Nós temos a maior fábrica de documentários do Brasil, não só em produtividade, mas também em audiência, né? Os nossos documentários são os mais assistidos do Brasil.
mais de 20 milhões de pessoas assistindo já os nossos filmes, mais de 25, ano passado foram mais de 12 milhões de audiência, esse ano vai provavelmente dobrar, está crescendo muito, né? Nós temos audiência internacional também e parceiros internacionais. É óbvio, né, que o nosso time aqui de pesquisa e os produtores aqui já estão todos sedentos a fazer toda a leitura desse cenário, fazer as investigações e os filmes. Como você falou mesmo, a gente procura ter postura muito austera, né, institucional. Nós somos uma empresa séria nesse sentido, né? Respeitamos as instituições, etc. e tal. Mas é óbvio que, no fundo, o que está se declarando é uma guerra, né? Você mesmo bem disse, não só dos políticos, mas também de boa parte da imprensa, que também parece não ver, né, que o seu próprio direito à liberdade de expressão está sendo caçado e agora eles estão aí do lado aí desses políticos, daqui a pouco eles não estão, eles vão ser calados também, né? Parece que não estudam história, né? Mas então, declarada essa guerra, é óbvio, nós temos aí uma máquina de comunicação enorme que vai ser, enquanto puder ser usada, né? Enquanto tivermos esse direito, um pouco direito que sobrou ainda da expressão, nós faremos sim, com certeza, uma ampla divulgação do que está ocorrendo e temos aí também, com a nossa frente de relações institucionais já, muitos contatos sendo feitos, eu tenho recebido muitas ligações, agora há pouco mesmo recebi ligação, né, de uma pessoa muito importante enfim, várias ligações de pessoas com muita influência que estão, assim, consternadas com a situação, buscando inclusive contato com os ministros para alertar e dizer, olha, passaram de todos os limites, né? Então, a resposta, Fiuza, é sim, né? Como você bem disse, do nosso jeito, sempre cuidando muito, mas comprando as brigas que têm que ser compradas. E a briga da liberdade de expressão não é uma briga só nossa, é uma briga de todo o Ocidente, né? E o Brasil, nesse momento, precisa da liberdade de expressão. Precisa, completamente. Nós vivemos um momento de muita tensão política e nesse momento é o momento onde mais se precisa da liberdade de expressão. Não há como a gente evoluir dessa questão que nós estamos vivendo, dessa instabilidade toda, sem a livre expressão. Quer dizer, é daí que vai ter evolução. Olha o papel da Jovem Pan, fundamental. Tira a Jovem Pan do cenário brasileiro, o que sobra? Por onde as pessoas vão se informar, certo? E no nosso sentido, nosso caso, somos hoje talvez uma das empresas, das 3 ou 4 empresas mais influentes na área da educação, né? Com pessoas estudando os nossos filmes diariamente. Nós temos dezenas de milhares de alunos em cursos de formação aprofundada, de filosofia, de política e tal. Então, assim, se você tira a Jovem Pan, tira o Brasil Paralelo, tira outros canais de circulação, como é que fica o Brasil? Acabou. Qual vai ser a diferença do Brasil para um regime ditatorial completo aí, Cuba, Coreia do Norte? Você tem só um uníssono de ideias, né? Só que como até você falou aí ontem no programa, Fiuza, no Direto ao Ponto, é uma ditadura bonitinha, né? Quer dizer, por seu bem, né? Em nome aí da contra o ódio, etc e tal, né? Enfim, é isso. Olha, antes da próxima pergunta, Henrique, eu abro um parênteses aqui para trazer uma informação, porque estamos acompanhando também o que acontece lá na Câmara dos Deputados. Foi concluída agora há pouco a votação da medida provisória 1045, que é a medida provisória da mini-reforma trabalhista. Ela foi aprovada e, com isso, então, os deputados passaram a discutir se votariam hoje ou não a PEC do voto impresso auditável. O PSL, inclusive, apresentou um requerimento propondo o adiamento da votação, mas foi derrotado. E com isso, então, já foi aberta a análise da PEC do voto auditável. Os deputados estão discursando nesse momento. Serão 3 minutos de fala para cada deputado que se inscreveu, para cada deputado que pediu a palavra. Eles vão se alternando ali nos discursos. Quem fala agora, inclusive, é a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL. E a gente está acompanhando o que vai acontecer na sessão de hoje da Câmara, então, mas está confirmada a votação em plenário, será ainda essa noite na Câmara. Aí as imagens para você ao vivo da Câmara dos Deputados. Seguimos aqui com a nossa conversa com o Henrique Viana, do Brasil Paralelo. Augusto Nunes, para fecharmos. Augusto, sua pergunta. Henrique, não é fácil entender a cabeça aí do Renan Calheiros, que é o nosso inspetor Clouseau, a versão bandida do inspetor Clouseau. Mas o que você acha que ele procurava com essa ideia de começar as investigações em 2018? Olha, Augusto, a gente conseguiu conversar com alguns assessores de alguns senadores lá da CPI para tentar entender assim, olha, por que vocês nos colocaram nessa, né? O que vocês realmente acreditam que possam encontrar e tal, né? E a gente soube por eles que, de fato, algumas pessoas lá, não sei se assessores dos senadores e tal, acreditam que, de fato, talvez seja possível que a gente
faça documentários por encomenda do governo, pagos pelo governo, né? Quer dizer, não sei, parece que medem com a sua própria regra. Então, eu acho que eles realmente querem achar alguma coisa que não existe, né? Mas do tipo, algum tipo de recebimento, de valor, ou qualquer coisa que possa vincular o governo a algum tipo de notícia ruim. Me parece que é isso. A guerra é uma guerra de narrativas. Qualquer coisa que possa ser uma notícia ruim, né? Eles vão lá e pensam e tentam fazer algo com isso. Né? Não vão encontrar nada, no caso da Brasil Paralelo, porque não existe nenhum tipo de relação com o governo. Né? O Brasil Paralelo existe muito antes do governo Bolsonaro, não recebe nenhum dinheiro público, tudo mais, aquilo que todo mundo já sabe, né? Thaís, inclusive, pedir para nós diretamente, sem quebra de sigilo. Mas me parece que é isso, Augusto. Parece que eles acreditam mesmo que quem produz o conteúdo, né, conservador, ou seja como for, de fato, não sei, é como se fosse na época da esquerda, toda aquela rede de financiamentos, de blogs, de sites e tudo mais. E parece que eles acreditam que exista um grande esquema de corrupção do governo Bolsonaro para propagação de fake news, etc. Tal que pelo menos eu não tenho nenhum conhecimento e a Brasil Paralelo não tem nenhum tipo de ligação com isso, né? Passa longe de Brasília, inclusive, né? Muito bem, aí o Henrique Viana, diretor e fundador da Brasil Paralelo, com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, Henrique. Boa noite. Muito obrigado, Vitor, e demais colegas aí. Um grande abraço para todos. Obrigado pelo espaço, obrigado também por serem heróis aí também na luta pela liberdade de expressão. Continuo aqui torcendo muito pela Jovem Pan e obrigado pelo espaço. Um abraço a todos. Obrigado. Agora são 7h38.